Você sabia que a sua história pode ajudar as pessoas a compreender o Evangelho de Jesus? A nossa história, quando apresentada de maneira intencional e contada a partir dos feitos de Deus sobre a nossa vida, isso pode motivar e incentivar outras pessoas a também quererem conhecer Jesus. Mas antes de nós começarmos esse conteúdo, nos ajude, curta esse vídeo, compartilhe, siga-nos na rede social e também no nosso canal no YouTube. É só nos procurar como Everhome Brasil que você vai ter acesso a todos os nossos canais de comunicação. Meu nome é Fábio, eu sou o coordenador de evangelismo da Everhome e hoje quero ajudá-lo a potencializar o seu testemunho, a sua história e ajudar com que você então alcance pessoas e seja um instrumento de Deus para a glória e para a honra de Jesus. Quando nós temos a nossa história, o nosso testemunho, isso se motiva, isso anima, isso permite que as pessoas vejam a ação de Jesus. Mas algumas dicas são muito importantes para nós potencializarmos o compartilhar dessa história. Então deixe-me dar a você algumas dicas. A primeira delas e a mais importante é a oração. Tudo o que fazemos deve ser conduzido e regido pela oração. Então, quando você estiver preparando o seu testemunho, pensando em compartilhar da sua história, ore pedindo a Deus que te dê sabedoria, entendimento, discernimento sobre os pontos importantes e sensibilidade para identificar o momento correto de contar a sua história. Ore também pelas pessoas que você almeja alcançar, para que o coração já seja quebrantado, que o entendimento esteja esclarecido e que a oportunidade para ele também seja uma bênção. Quando nós colocamos todas as coisas em oração, nós nos unimos naquilo que Deus já está fazendo. Segundo ponto importante que eu quero compartilhar é que você precisa aprender a ser breve. Infelizmente, nós vamos ter, às vezes, no máximo 2 minutos para contarmos a nossa história. Então, organize o seu testemunho, organize a sua história de maneira que você consiga compartilhar o início, meio e fim em 2 minutos e caso você tenha mais tempo, você então utilize com sabedoria também e com discernimento. Mas seja breve em compartilhar a história da sua vida e os feitos de Jesus através dela. Outro ponto importante, concentre-se em Deus. É muito comum, quando narramos o nosso testemunho, nós darmos muita ênfase na nossa própria vida, nos nossos feitos, em quem nós éramos ou em quem nós nos tornamos. E muitas vezes deixamos a ação de Deus como uma parte muito pequena da nossa história. O mais importante no nosso testemunho não é quem nós éramos e o que nós somos, mas é como Deus agiu na nossa vida e como nós então identificamos a necessidade que tínhamos de Jesus. Concentre-se em Deus e nos feitos de Deus na sua história. Outro fato ou outro ponto importante é aprendermos a evidenciar a nossa condição de pecado e não as atitudes pecaminosas que nós cometimos. Atitudes pecaminosas são as ações que nós fazemos, as ações que nós tomamos e desejamos em consequência à nossa condição de pecado. Pecado é o estado natural do homem sem Cristo que nós infelizmente herdamos de Adão. Então é muito importante entendermos isso. Quando nós enfatizamos as atitudes pecaminosas, nós levamos as pessoas a imaginar e pensar algumas coisas. Mas quando nós falamos do pecado, o porquê nós tínhamos a necessidade de tais ações, o que nos levava a cometer algumas atitudes, quais eram as motivações que estavam por trás do nosso coração, nós então permitimos as pessoas a identificarem não quem nós éramos, mas a condição em que nós estávamos sem Cristo Jesus. Depois que você evidenciar o pecado, compartilhe a solução que é Jesus. Esse é o ponto ápice no seu testemunho e na sua história. É quando então nós apresentamos aquele que resgatou a nossa vida, aquele que mudou a nossa história e aquele que traz esperança ao nosso coração. Permita que no seu testemunho a pessoa de Jesus seja o mais importante e o mais evidenciado em toda a sua narrativa. Compartilhe também com as pessoas exemplos específicos. Permita que a sua história, permita que as suas percepções da vida, permita que até mesmo os momentos difíceis que você viveu levem as pessoas a refletir acerca da vida que elas têm. E quando as pessoas então percebem a situação que elas se encontram e conectam com os exemplos específicos que nós mencionamos no nosso testemunho, elas conseguem identificar que é possível permitir que Deus mude a nossa história e que Jesus entre na nossa vida. Então, quando você dá exemplos específicos, ajuda as pessoas a se conectar com mais facilidade a Cristo Jesus.
Também compartilhe a sua situação atual. Quando Cristo entrou na nossa vida, nossa história mudou, a nossa vida passou por uma transformação. Mas é importante que as pessoas percebam que Ele continua agindo com poder, com glória, como a Bíblia assim nos garante. Que Ele continua sendo o ponto da nossa paz e da nossa esperança. Que Ele continua presente conosco e vai continuar até a consumação dos séculos. E tudo isso vai permitir que as pessoas entendam o quanto realmente Deus faz diferença e o quanto Ele é a diferença na nossa vida. Então permita que as pessoas vejam hoje, na atualidade, o que Deus também está fazendo e como Ele é presente na sua vida. E a última dica que eu quero deixar para vocês, mas muito importante também, é que você esteja preparado. Permita que você mesmo reflita acerca da sua história e que você identifique 4 pontos que são importantíssimos. Como era a sua vida sem Jesus? Quando Jesus entrou na sua história, quando você decidiu aceitá-lo e a transformação que aconteceu na sua vida. Quando falamos desses pontos, nós queremos que as pessoas então vejam na nossa vida a ação de Jesus. Porque nós éramos pecadores e era a nossa condição de pecado sem Cristo. Jesus entrou na nossa história a partir do momento em que algumas pessoas começaram a compartilhar a fé, a compartilhar o Evangelho de Jesus, em que nós percebemos que algumas pessoas que nos amavam estavam nos amando porque amaram primeiro a Jesus, e automaticamente isso então nos levou a tomar uma decisão, e foi quando nós então decidimos por Jesus. E hoje a nossa história está completamente transformada porque Ele é o ponto de transformação em cada um de nós. Use a sua história, use o seu testemunho, abençoe pessoas e seja instrumento de Deus para que outras pessoas também conheçam o Evangelho de Jesus. Quero mais uma vez te pedir que curta os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas, nos siga nas redes sociais e nos ajude sim a levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas e a todos os lugares desse mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te use para a honra e para a glória dele, e espero nos ver em breve novamente.